Então, quando a gente fala sobre o som do cinema chegando ao home theater, a gente está dizendo essencialmente o principal motivo pelo qual a gente se dispõe a fazer uma montagem de um cinema dentro de casa. O som foi um dos maiores recursos que o cinema teve, não só para a construção das trilhas sonoras, mas também dando a chance das pessoas ficarem imersas dentro do filme, como ultimamente tem falado a Dolby nos seus anúncios sobre o Dolby Atmos. Mas nem tudo ocorreu de forma tranquila. No início do som no cinema, muita gente achou que aquilo ali era apenas uma brincadeira, era uma atração passageira. E isso a gente vai ver como e por que o som foi um dos principais avanços que o cinema teve e que terminou da forma como nós o conhecemos hoje, nas salas de projeção e dentro de casa. Começando pelo início, que foi final do século XIX, para variar, nos laboratórios Thomas Edison, foi feita uma tentativa de colocar som no filme acoplando o kinetoscópio com um cilindro. O aparelho passou a se chamar kinetophone. E, novamente, William Kenneth Laurie Dixon, que foi aquele mesmo do Peep Show, ele fez uma série de filmes que foram batizados de Dixon Experimental Sound Film. E a gente está vendo um fotograma aí desses dois homens dançando e uma pessoa tocando um instrumento na frente de uma enorme corneta. O Thomas Edison ele achava que o cilindro era a forma melhor de capturar áudio, então ele usou o cilindro para colocar som no filme. Mas ele teve concorrência, e uma das principais concorrências que ele teve foi um inventor radicado nos Estados Unidos, chamado Emil Berliner, e ele inventou um disco fonográfico. E foi assim que Léon Gaumont, na Europa, fez o acoplamento do projetor com o disco fonográfico do Berliner e criou um aparelho chamado Chronophone. Portanto, ele não quis saber do Edison e das patentes do Edison, ele partiu para a invenção do Berliner. Essa invenção, diga-se de passagem, ela foi importante na evolução do mercado fonográfico, porque o disco que o Berliner tinha inventado, ele podia ter suas deficiências na parte de áudio, e tinha mesmo, mas ele era muito fácil de ser duplicado. O processo de estamparia do disco fonográfico bateu de 10-0 o cilindro, que teve imensas dificuldades fabris de fazer a duplicação do conteúdo que estava gravado lá. Uma coisa interessante a respeito do Chronophone é que uma cineasta pioneira no cinema, chamada Alice Guy Blaché, ela produziu e dirigiu mais de 100 filmes sonoros com esse sistema. O som ótico no cinema foi o principal avanço na gravação do som para o cinema, para os filmes. E isso foi provado alguns anos depois. No início, o som foi gravado numa película celuloide em separado por Emile Loos, patenteou então o primeiro sistema de som no filme logo no início do século XX. E ele teve um mérito de prever que poderia ser usada luz para iluminar a película e uma célula fotoelétrica, que na época era chamada de válvula fotossensível, que ajudaria a capturar aquela modulação de luz e transformar aquilo no impulso elétrico que é necessário para a amplificação do som. Mas na Alemanha, Marcel Engelvogt, eles patentearam o som ótico Tri-Ergon em 1919. Esse nome Tri-Ergon significa esforço de três. E esse foi um dos principais sistemas de som desenhados e projetados naquela época.
Nos Estados Unidos, Lee DeForest e John Ambrose começaram a trabalhar em válvulas amplificadoras que foram importantes, junto com demais componentes no campo de eletrônica, que propiciaram que as salas de exibição pudessem ter um som de qualidade na hora que o filme fosse reproduzido. E esses inventos, então, foram colocados em perspectiva depois que Lee DeForest e Theodore Case trabalharam juntos na criação do chamado fonofilme, que é uma forma de incluir, desta vez, o som na película de cinema, e não num filme separado. Além disso, Lee DeForest trabalhou muito no aperfeiçoamento da válvula fotossensível, ou seja, da válvula fotoelétrica que iria dar aos sistemas que ele montou um som de melhor qualidade. Mas o início do cinema falado foi feito com disco fonográfico. A Western Electric, através de seus laboratórios da Bell, desenvolveu um sistema chamado Vitaphone. E isso foi feito ao mesmo tempo em que era aperfeiçoado o disco fonográfico, com um som de melhor qualidade. E ela então cria os seus primeiros filmes num laboratório da Bell chamado Vitagraph Studios, em Nova York, que foi depois comprado pela Warner Brothers. Quando a Warner Brothers resolveu usar o Vitaphone, ela o fez com o filme Don Juan, em 1926, ou seja, um ano depois de ter comprado o laboratório da Bell. Esse filme não tinha diálogo, não tinha nada falado. O filme era um filme mudo, com efeito sonoplástico e com uma trilha sonora. Mas no ano seguinte, em 1927, a Warner Brothers lançou The Jazz Singer, o cantor de jazz com Walt Johnson, que era um cantor popular na época, e esse sim foi um filme divisor de águas, porque pela primeira vez a gente assistia um filme mudo, essas cópias estão aí para quem quiser assistir. E esse filme, na realidade, é um filme híbrido. Ele tem os letreiros típicos de um filme, dos diálogos de um filme mudo, mas também tem som de pessoas falando no filme, além, obviamente, dos trechos onde o Al Jolson canta. Então, esse filme se tornou, vamos dizer assim, o primeiro filme comercial falado. O cinema falado estava nascendo ali. A gente então podia agora ouvir a voz dos atores. E essa transição não foi tão tranquila como se pode imaginar. Houve resistência não só da parte do estúdio, como de cineastas também. Nicholas Schenck, que era o homem que mandava na MGM, através da Loews Incorporated, ele era um poderoso chefão de lá, e comandava, vamos dizer assim, era um executivo fortíssimo que mandava na MGM à distância, porque ele ficava em Nova York e a MGM em Hollywood. Ele dizia que o som era uma coisa passageira, que aquilo, se fosse usado, deveria ser usado de uma forma assim, muito esporádica e muito assim, de acordo com o projeto que fosse feito. E, concordando com ele, estava Irving Thalberg. Esse produtor foi um dos maiores produtores de Hollywood dessa época. Ele era considerado um wunderkind, ou seja, um menino prodígio. Ele fazia milagres, ele conseguia agradar o público, agradar o estúdio, fazendo seleção criteriosa de roteiros. Mas, neste particular, ele de wunderkind não teve nada. Ele também compartilhava essa opinião do Schenck e achou que aquilo ali era apenas uma coisa passageira. A gente está vendo aí uma cena do filme Cantando na Chuva que, em última análise, faz uma retrospectiva de toda essa mudança, de toda essa passagem do filme mudo para o sonoro. E nessa cena, o produtor do estúdio vem lá dizer: para tudo que nós vamos fazer um filme sonoro. Aí o diretor do filme disse: isso aí é só uma curiosidade. Isso está na legenda, é só uma curiosidade. E ele replica: não, nós devemos ter essa curiosidade. Na realidade, no diálogo original em inglês do filme, o diretor fala:
It's just a freak, quer dizer, dizendo que aquilo ali era uma aberração, né? E então o produtor disse, nós devíamos ter essa aberração, porque o cinema sonoro, através do cantor de jazz, estava começando a fazer sucesso, e isso incomodou os estúdios que não tinham capacidade de fazer filmes sonoros. E a MGM fazia exatamente isso, ela desdenhou o filme sonoro e só foi lançar, foi um dos últimos a lançar filme com diálogo. Isso aconteceu apenas em 1929 com o filme The Trial of Mary Dugan, Julgamento de Mary Dugan, e foi então o primeiro filme falado da MGM. Mas a resistência não foi só do pessoal da produção. Charles Chaplin, que foi um dos ícones do cinema contemporâneo e que fez grandes inovações na época do cinema mudo, ele também achava que o som não valia a pena ser usado. Não achava mesmo. E em 1928, quando o cinema sonoro já existia, ele fez um filme chamado O Circo, que é um filme mudo. Depois ele se arrependeu, relançou o mesmo filme com uma trilha sonora que ele mesmo compôs, ou teve a ajuda de terceiros. Em 1931, Chaplin roda um filme que eu considero um dos melhores filmes feitos até hoje, chamado Luzes da Cidade. E aí, nesse filme, ele se convenceu que ele podia colocar som na forma de efeitos sonoplásticos e, claro, compôs uma belíssima trilha sonora para esse filme. O primeiro filme de fato falado de Chaplin foi O Grande Ditador em 1940, e até lá ele não tinha aderido ao processo de som no cinema. O Vitaphone, que foi o sistema que a Warner Brothers usou para o cantor de jazz, era um sistema problemático. Por que isso? Porque o disco fonográfico era sincronizado com o projetor. Se o filme partisse, não havia como ressincronizar o som na película. Isso também foi muito bem ilustrado no filme no filme Cantando na Chuva, que faz uma paródia com o Vitaphone, dizendo, olha, se partir o filme, vai sair tudo de sincronismo labial. E saía mesmo. Então, o que aconteceu? Que o som ótico no cinema, que já tinha sido desenvolvido naquela época, do Vitaphone, ele passou a ter prevalência e preferência dos estúdios. O sistema Tri-Ergon de gravação na película foi inicialmente adotado e depois ele foi usado pela Fox quando ela criou o Movietone, que foi, na realidade, um aperfeiçoamento do Tri-Ergon com a ajuda de Freeman Harrison Owens e Theodore Case, esse que tinha trabalhado junto com Lee DeForest na gravação do som na película. Esse Movietone foi lançado pela Fox num filme do Murnau chamado Sunrise, em 1927. E ela lançou também um jornal na tela chamado de Movietone News. O Murnau foi um daqueles cineastas que se evadiu da Europa porque na Alemanha o nazismo estava chegando ao poder, estava perseguindo intelectuais, perseguindo principalmente intelectuais judeus, e ele então resolveu ir embora. Ele viu que aquilo não tinha solução, não tinha saída, e foi embora. E foi parar em Hollywood. E lá ele fez esse filme, Sunrise, já com um filme totalmente falado. A RCA não ficou atrás, ela inventou um sistema chamado Photophone. Ela segue mais ou menos os mesmos princípios de gravação de som no filme, com pequenas diferenças. E aqui nesse caso, o Photophone foi incluído nos projetores de cinema também. A Western Electric deixou de lado o Vitaphone para desenvolver um sistema chamado Mirrorphonic. O Mirrorphonic não era só um processo de gravação de banda ótica em filme, ele era também um sistema de reprodução constando de caixas acústicas e amplificadores que equipavam então os cinemas. O que a gente chama de banda ótica é uma gravação na película de zonas claras e escuras que deixam passar mais ou menos luz. Esse sistema funciona da seguinte maneira: uma lâmpada, chamada de lâmpada excitadora,
joga a luz num sistema de lentes, e esse sistema de lentes joga a luz numa fenda que é focalizada na banda ótica. Quando essa fenda está fora de foco, o som fica ruim, fica distorcido e com pouca reprodução de alta frequência. Então, uma das coisas que se faz para fazer um ajuste da banda ótica é focalizar a fenda na película de tal forma que a luz, então, ao passar pela banda ótica, vai modular uma célula fotoelétrica, ou seja, mais luz ou menos luz vai provocar uma variação elétrica nessa célula. Essa célula, então, transforma essa modulação de luz em sinais elétricos que vão alimentar o amplificador e o sistema de caixas acústicas do cinema. Aí na direita a gente está vendo o chamado bloco óptico, que é exatamente tudo isso que eu acabei de falar. Uma lâmpada excitadora, sistema de lentes e a captação da célula fotoelétrica. Para produzir filmes com som óptico, foi preciso alterar a maneira como os filmes eram feitos. O cinema mudo usava 16 quadros por segundo e tinha uma relação de aspecto de 1,33 para 1. Para introduzir o som óptico na película, foi preciso reduzir o fotograma para 1,37 para 1 e aumentar a cadência para 24 quadros por segundo, porque 16 quadros por segundo se mostrou inadequado para que o som tivesse um mínimo de qualidade na reprodução. E isso fez com que esse formato se tornasse padrão, o primeiro padrão do cinema sonoro, e foi chamado formato da academia. A ideia de aumentar a capacidade de reprodução do som no cinema foi idealizada por Walt Disney. Até aquele momento, e eu estou falando do início da década de 1930, o som estereofônico foi tentado em disco fonográfico nos laboratórios da Bell. E uma das pessoas que trabalhou nesse projeto de pesquisa foi o maestro Leopold Stokowski. Mais ou menos a partir do meio dessa década, Walt Disney se encontrou com Leopold Stokowski e começou a idealizar, a projetar, ele como era um grande visionário, do som estereofônico dentro da sala de exibição. E uma maneira de colocar aquilo em prática. Ele reuniu dois técnicos, um deles chamado William E. Garrett e o outro J.N.A. Hawkins, e esses dois técnicos lideraram então uma equipe enorme de técnicos de eletrônica, artistas, engenheiros, e eles tiveram neste momento um apoio, uma assistência dos cientistas que já tinham trabalhado com som estereofônico nos laboratórios da Bell e também da RCA, que tinha criado o Photophone, com método de som óptico que foi usado para criar um som estereofônico com o nome de Fantasound. O filme foi lançado em 1940 com o nome de Fantasia. O Fantasound, ele consistia de um filme 35mm multicanal, 3 canais de áudio gravados na película e mais um canal de controle que fazia a mixagem em tempo real desses 3 canais e a distribuição do som dentro do cinema. O equipamento usado para reproduzir esse filme chamava-se Film Phonograph. E ele então era acoplado com os projetores para projetar Fantasia. Esse sistema, embora revolucionário para a época, ele não foi para frente. Por quê? Primeiro, porque o custo de implantação de um sistema pelos cinemas era elevado. Poucos cinemas, poucos exibidores aderiram a isso. Não queriam, só queriam manter o que estava naquele momento. Segundo, o filme é ainda feito no formato da academia. Então havia uma certa discrepância entre a distribuição do som
e o tamanho da tela. Isso só foi resolvido quando o cinema começou a mudar a relação de aspecto para filmes widescreen. Então, por uma série de anos, o Fantasound era apenas uma invenção brilhante, visionária, mas que não foi para frente. Tanto assim que os estúdios Walt Disney fizeram cópias modificadas do filme Fantasia com som ótico convencional para então ser exibido nos outros cinemas que não tinham esse equipamento, e numa tentativa também de resgatar o enorme prejuízo financeiro que eles tiveram com essa aventura. A ideia de som estereofônico que o Walt Disney queria para o cinema pode não ter dado certo na década de 1940, porém deu certo muito tempo depois, em 1952, com o aparecimento do Cinerama. Já nessa época foi usada filme 35mm com som magnético que daria à apresentação uma alta fidelidade de reprodução. A gravação em fita magnética foi inventada na Alemanha antes da guerra. Em 1936 foi criado um aparelho chamado magnetophone. Quando a guerra terminou, um militar americano, que por acaso era um engenheiro de áudio, ele confiscou essas máquinas magnetophone e levou para os Estados Unidos. Lá ele fez algumas modificações, apresentou essas máquinas aos estúdios, em particular à MGM. E então a gravação magnética começou a ser utilizada pelos estúdios. O filme 35mm magnético foi usado até um determinado momento. Quando a Fox desenvolveu o CinemaScope, esse método ainda era usado, mas o que aconteceu é que descobriu-se uma maneira de colocar a banda magnética na película. Então, quando o CinemaScope foi lançado, a Fox usou um filme 35mm com som magnético na película. No caso do CinemaScope, com a gravação de 4 canais, sendo 3 canais atrás da tela e um canal surround circundando a plateia. O 70mm foi pelo mesmo caminho. Quando o Todd A.O. foi desenvolvido, esse som magnético era colocado na película e isso fez com que o som do 70mm tivesse um total de 6 canais, sendo 5 canais atrás da tela e um canal surround mono em torno da plateia. O CinemaScope, lançado apenas com som magnético, ele se tornou uma espécie de um entrave para muitos exibidores que não tinham projetores capazes de reproduzir as bandas magnéticas. Então, o que a Fox fez foi mudar a cópia de distribuição para uma cópia que incluísse a banda ótica junto com a banda magnética. Então, todos os cinemas puderam indistintamente projetar um filme CinemaScope. Isso fez com que o fotograma sofresse uma alteração. Ele era 2,55:1 no original, quando o filme só tinha banda magnética, e ele passou a 2,35:1 com a inclusão da banda ótica. E ficou assim até hoje. As trilhas sonoras com banda magnética tiveram grande sucesso devido à qualidade do som que era reproduzido. Mas as trilhas óticas, antes monaurais, não foram abandonadas. Na década de 1970, os laboratórios da Dolby pegaram a trilha ótica, que era uma trilha problemática, com ruído e baixa qualidade de reprodução de som. Essa banda tinha sido dividida em 2 canais e eles desenvolveram um sistema chamado de Dolby Stereo. E esse foi mantido até o desenvolvimento do Dolby Digital. O som magnético teve uma predominância na reprodução de grande qualidade, mas quando as trilhas digitais voltou-se à gravação em película de uma informação ótica. O Dolby Digital, por exemplo, está mostrado aí, parece um QR Code desse que nós usamos atualmente. Ele é codificado, ele é impresso, vamos dizer assim, entre uma perfuração e outra.
e o SDDS na parte lateral da película, essa faixa azul que está sendo exibida ali. O DTS é um pouquinho diferente, porque o som do filme é gravado num CD-ROM e na película o que é registrado é um timecode. Esse timecode é lido e o CD-ROM reproduz a trilha do cinema. Todos esses formatos aí de som digital são lidos por um scanner que é montado no projetor. O som Dolby Stereo foi mantido também, uma banda ótica igual à anterior, e ela tem um objetivo aqui que é o seguinte: se acontecer alguma coisa na reprodução do som digital, os projetores automaticamente passam a ler e transmitir a banda ótica convencional Dolby Stereo e o som então é mantido sem interrupção da projeção. O Dolby Stereo foi um avanço dos mais interessantes na reprodução de trilhas sonoras no cinema, porque ele aproveitou a banda ótica, que era uma banda de som limitada, e passou essa banda para um sistema que foi chamado de Dolby Stereo, com uma qualidade do som muito melhor e com a distribuição do som em 3 canais na tela e um surround igual ao CinemaScope. Isso porque a banda magnética ela teve uma série de retrocessos no sentido do custo da cópia e de problemas na reprodução dentro dos cinemas. Então o Dolby Stereo veio em socorro dessas coisas, trazendo um som novo para a banda ótica que anteriormente era apenas monaural. O que o pessoal da Dolby fez foi aproveitar algo que já existia na indústria fonográfica, que foi a criação do disco quadrafônico. O disco quadrafônico usa um sistema matricial para converter 2 canais estereofônicos em 4 canais. Então, o canal direito e esquerdo da frente derivam um canal surround direito e esquerdo, respectivamente. Isso não servia para o cinema, mas o pessoal da Dolby fez uma modificação da matriz, fazendo com que esses 2 canais derivassem um canal central, ou seja, o terceiro canal na tela, e um canal surround mono. Olha, essa passagem de som de 2 para 4 canais foi o que deu origem aos home theaters. Os primeiros home theaters fizeram uso exatamente desse tipo de gravação e de conversão. Não só no Laserdisc, como no VHS, quando o VHS passou a gravar som estereofônico também. Então, 2 canais que são levados para essas mídias, Laserdisc e fita VHS, que conservam as informações da matriz do Dolby Stereo, que permite que dentro de casa pudesse ser recriado o som igualzinho ao do cinema. E isso foi feito também no caso da mídia doméstica, com o desenvolvimento de um circuito chamado de Dolby Surround, que é um circuito passivo, ou seja, ele não tem alimentação elétrica. Ele foi introduzido em 1982 e foi então o primeiro decodificador Dolby Stereo feito para dentro de casa. Durante anos, esses circuitos Dolby Surround foram colocados, incluídos uma série de aparelhos, inclusive aparelhos de televisão. A pessoa comprava televisão com Dolby Surround lá. Se ela injetasse um som de 2 canais de uma mídia, igual àquelas que foram anteriormente descritas, quer dizer, VHS ou Laserdisc, qualquer coisa desse tipo, a televisão tinha capacidade de reproduzir o som Dolby Stereo. Esse termo Dolby Surround é um sistema que se manteve até hoje, só que na mídia 3D. No caso dos Dolby Atmos, o Dolby Surround, ele é adicionado para que a pessoa possa ter uma trilha, por exemplo, 5.1 e transformar numa trilha parecida com a do Dolby Atmos. Então esse termo Dolby Surround foi mantido, mas a aplicação dele é diferente.
Na década de 80, os laboratórios da Dolby perceberam a fragilidade que era esse circuito passivo do Dolby Surround. Eles criaram, então, um circuito microprocessado chamado de Dolby Pro Logic. Então, o Dolby Pro Logic inicial nada mais é do que o Dolby estéreo reproduzido através de um circuito microprocessado. Isso ainda teve uma segunda evolução com o Dolby Pro Logic 2, mas o objetivo aqui era pegar uma trilha de 2 canais e simular uma reprodução de 5.1 canais. Uma das coisas importantes da época do lançamento do Dolby Surround é que muita gente não acreditava que isso pudesse ser a melhor maneira de reproduzir uma trilha Dolby estéreo. Existe uma invenção de um circuito absolutamente genial chamado circuito Hafler. Esse circuito foi desenhado por David Hafler no início da década de 1970, mas naquela época o circuito Hafler era para aproveitar um disco fonográfico estereofônico e fazer um aumento de ambiência no local onde esse disco era reproduzido. E aí é interessante a gente notar que o que esse circuito Hafler faz é uma recuperação de sons fora de fase, que é exatamente um dos princípios pelos quais o Dolby Stereo funciona. Então conseguia-se ouvir Dolby Surround com o circuito Hafler. Eu fiz essa montagem na minha casa, eu sou testemunha de que o som que se obtinha, por exemplo, de um Laserdisc com uma trilha Dolby Surround, passava a ter uma reprodução com excelente qualidade de som e quase praticamente idêntica ao Dolby Stereo que a gente ouvia no cinema. E a montagem do circuito Hafler era muito simples. A gente fazia uma conexão entre o positivo das caixas dianteiras ao positivo das caixas traseiras. E o negativo das caixas traseiras eram ligadas entre si, se fosse necessário, com uma colocação de um potenciômetro para fazer um equilíbrio entre a reprodução do som da frente e a reprodução do som de trás. E, às vezes esse potenciômetro não era necessário, depende muito do tipo de caixa acústica que está sendo instalada, da eficiência dessas caixas. No meu circuito Hafler, eu coloquei um potenciômetro, depois ele foi retirado porque não havia necessidade dele. Dentro de casa, a reprodução, seja de 4 canais, 5.1 canais, teve um segmento com o aperfeiçoamento dos decodificadores e o aperfeiçoamento também da mídia de reprodução. E isso continuou com a expansão do 5.1 para 6.1 e 7.1, incorporando-se caixas acústicas na retaguarda da sala, caixas surround e caixas surround back, e isso está assim até hoje. Diga-se de passagem, com ótima qualidade quando o som é bem montado. Com o advento do som 3D, aumentou o número de caixas no layout. Eu passo a ter caixas que são dedicadas a essa reprodução 3D acima da cabeça das pessoas que estão sentadas ali. Dolby Atmos e DTS-X, o Dolby Atmos foi lançado antes e o DTS-X depois, ambos trabalham exatamente no mesmo tipo de mixagem e no mesmo tipo de layout de caixa acústica. E eles podem, então, ser usados de uma forma mais tranquila no sentido da montagem e da reprodução do som dentro de casa. A mixagem é feita através de sons que são chamados agora de objetos em coordenadas tridimensionais e reproduzidos exatamente como eles foram mixados, se o layout das caixas acústicas obedecer o que foi pedido para esse tipo de instalação. O Auro 3D é o terceiro projeto de filme tridimensional que também teve um destino doméstico, sendo que dentro de casa pode-se instalar uma terceira camada de som através de uma caixa acústica no teto da sala, chamada de Voice of God. Bom, então, em resumo, a situação é essa. O som
teve seus adversários, teve pessoas que achavam que aquilo era apenas uma brincadeira, mas ele foi o fator de produção de filmes que propiciou a evolução do cinema em todos os sentidos. E hoje a gente tem um som dentro de casa que pode ser montado de uma maneira com uma qualidade que pode até superar a sala de exibição. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audição, espero que ela tenha sido útil e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.